Vamos fazer uma nova questão, mais uma vez sobre radioatividade, onde a gente mais uma vez vai tratar sobre decaimento radioativo, sendo que dessa vez eu vou mostrar uma terceira via de como a gente pode resolver um problema que trata sobre decaimento radioativo. Então o problema é o seguinte: um hospital utiliza o isótopo radioativo Tecnécio 99M para exames de diagnóstico por imagem. Então esse aqui é o isótopo, né? Esse aqui seria o número de massa, né? O número de prótons e nêutrons que o tecnécio tem no seu núcleo. E esse M significa que esse aqui é um isótopo meta-estável, tá certo? Simplesmente é uma tecnicalidade que não vai influenciar muito na resolução da questão, tá? Mas o isótopo, né, do tecnécio, que ele é radioativo, é esse isótopo que é metaestável, que tem uma energia no seu núcleo que é maior do que o isótopo tecnécio 99. Então, essa forma do isótopo é a forma que é radioativa, e a gente vai ver que esse isótopo aqui, né, nessa forma, ele sofre um decaimento radioativo, e é isso que a questão vai abordar a seguir, né, que eu vou continuar lendo. O tecnécio 99M tem uma meia-vida de aproximadamente 6 horas, ok? Então, quando você forma essa forma aqui desse isótopo metaestável, então ele demora 6 horas para cair sua atividade pela metade, ou seu número de isótopos pela metade, tá certo? Se uma dose inicial de 120 gramas de tecnécio 99M é administrada a um paciente, quanto tempo será necessário para que a quantidade de isótopo no corpo do paciente caia para 15 miligramas, né? E aqui ele dá os mesmos dados que deu na questão anterior que eu resolvi com vocês, que tratava do decaimento do carbono 14, né? Ln de 2 e Ln de 0,125. Se vocês quiserem resolver utilizando esses dados, eu já mostrei no vídeo anterior, né, que era a questão sobre carbono 14. Eu não vou resolver essa questão utilizando esses dados. Eu vou mostrar uma terceira via que a gente pode resolver essa questão, tá certo? Mais uma vez, essa via que eu vou mostrar é uma via matemática, mas aborda aquela questão de a gente conhecer o que seria a meia-vida de um isótopo radioativo, certo? Só mais um detalhe, né? Como ele fala aqui, a administração de tecnécio a um paciente, esse isótopo radioativo é muito utilizado na medicina, tá certo? Para exames médicos, e ele é um isótopo adequado para esse tipo de utilização na medicina, porque ele tem uma meia-vida muito curta, né? Então isso faz que ele cumpra dois requisitos básicos. Primeiro, que dê tempo, né, de depois de você absorver esse isótopo radioativo, dá tempo de você captar a radiação que é emitida por ele e os médicos conseguirem ver a região do corpo que está sendo analisada, né? E o segundo é que, pelo fato dele ter uma meia-vida que é relativamente curta, ao mesmo tempo em que dá tempo do exame ser realizado, você não fica com ele por tanto tempo no seu corpo emitindo radiação, porque ele decai rapidamente, né? Em poucas horas ele começa aí a ter essas diminuições da metade da quantidade inicial que você ingeriu. Então, supre essas duas necessidades que são importantes na medicina. Nem prejudicar o paciente, mas que seja um isótopo que dê para ser realizado o exame, né? E dê para visualizar, né, a região do corpo que precisa ser analisada no exame, tá certo? Então aqui são os dados da questão, né? Ele quer saber se a dose inicial foi 120 miligramas, quanto tempo é necessário para que a quantidade do isótopo no corpo caia para 15 miligramas, né? E aí você pode, mais uma vez, tá certo, pensar sobre o que é meia-vida. Meia-vida é o tempo que precisa para que a quantidade inicial do isótopo ele caia pela metade. Então você pode fazer essa conta, né, com relação à quantidade inicial até chegar em 15 miligramas e aí você calcular o número de horas. Dá para fazer isso de cabeça, como eu já mostrei na questão anterior, mas eu vou mostrar agora como é que essa operação que a gente faz de cabeça, utilizando a meia-vida do isótopo radioativo, como é que a gente consegue colocar isso matematicamente e resolver matematicamente caso fosse preciso, né?
caso não fosse simplesmente marcar uma opção numa questão objetiva, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é que a quantidade inicial era 120 miligramas e ele quer saber quanto tempo demora para cair para 15 miligramas. O primeiro cálculo que eu tenho que fazer é saber quantas meia-vidas vão se passar para que eu saia de 120 miligramas para 15 miligramas, tá certo? E o cálculo que você precisa fazer é esse aqui, tá? Começa por isso aqui. Como é que eu calculo quantas meia-vidas vão ser necessárias para sair de 120 miligramas e terminar com 20 miligramas, tá? Isso daqui, para sair daqui e chegar aqui e saber quantas meia-vidas, vai depender de quantas vezes eu consigo dividir 120 por 2, tá certo? Porque sempre que eu divido 120 por 2, ou seja, a primeira divisão, 120 dividido por 2, 60. Então, sempre que caiu para metade, eu passei, né? Eu tive o decorrer de uma meia-vida desse isótopo radioativo. Então, quantas meia-vidas, que eu estou chamando de N, né? Eu chamei aqui de número de meia-vidas de N. Quantas meia-vidas vão ser necessárias para que eu saia de 120 miligramas e chegue em 15 miligramas? Isso vai depender de quantas vezes eu tenho que dividir 120 por 2 para chegar em 15. Isso eu faço colocando 2 elevado à potência n, onde n é o número de meia-vidas, tá certo? Então, depois que eu consigo compreender que matematicamente calcular o número de meia-vidas é resolver essa equação, agora eu só preciso trabalhar com a matemática para descobrir quem é n, tá certo? O que é que eu vou fazer? 2 elevado a n está no denominador dessa fração, vou passar para o outro lado, tá certo? E o 15, que vai estar multiplicando 2n, vai passar dividindo. Então, eu isolei o 2n aqui, tá certo? Escrevi do lado esquerdo. Isso aqui vai ser igual a 120 e o 15 vai passar dividindo. Então, é igual a 120 dividido por 15. 120 dividido por 15 é 8. Então, vai ficar 2 elevado ao número de meia-vidas é igual a 8. E, se eu quero saber quem é n, tá certo? Isso aqui é uma operação de logaritmo, tá? Logaritmo, como vocês devem saber, é a operação que a gente utiliza para encontrar o expoente, né? Qual é o expoente que essa base 2 deve ter para que o resultado dessa equação seja 8. Então, se eu quero saber esse expoente, n vai ser o log de 8 na base 2, tá? Esse 2, né, como vai passar para o outro lado, ele fica aqui na base e eu fico log base 2 de 8, ok? Então, n é log de 8 na base 2, n vai ser 3, tá certo? Por quê? Porque se eu voltar aqui para essa forma, né, eu preciso elevar 2 ao expoente 3 para que eu tenha o resultado 8. Né? Então, log de 8 na base 2 é 3, n é igual a 3 meias-vidas, ok? Então, 3 meias-vidas são necessárias para que eu saia de uma quantidade de 120 miligramas daquele isótopo para que eu chegue, né, numa quantidade de 15 miligramas. E agora que eu sei o número de meia-vidas, o que é que eu faço? Eu posso calcular o tempo decorrido, porque a questão me diz quanto é o tempo de meia-vida desse isótopo do tecnésio 99M. Né? O tempo de meia-vida, está na questão, é 6 horas. Então, o tempo decorrido, né, vai ser o número de meia-vidas vezes o tempo de meia-vida. Então, vai ser 3 vezes 6 horas, que é igual a 18 horas. Gabarito dessa questão é letra D. Espero que tenham entendido, pessoal. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de apertar no sininho aí do lado do botão de se inscrever para receber notificações quando tiver vídeos novos no canal. Mais uma vez, né? Se inscreve no canal também e até a próxima.